Jovem Pan as opiniões dos jogadores, técnicos e dirigentes, diretamente dos vestiários. Oferecimento Antártica. Molhe o pico para comemorar. Antártica, essa é do Pinguim. E Sonda Supermercados. Sonda, o ano inteiro com você. Se colocar o Edmundo em campo, se conseguir colocar o Edmundo domingo no Maracanã, aí é melhor fechar o futebol do Brasil depois de mais uma pouca vergonha. A bola parou no Morumbi, mas agora a poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem. Alô, Flávio Prado, a bola é com você agora, Flávio. 0-0, péssimo empate do Palmeiras. Mas infelizmente vamos ter que abordar esse assunto terrivelmente ruim, nocivo até para a própria sociedade. Virada de mesa, picaretagem tradicional dos cariocas. Se conseguirem colocar o Edmundo, que recebeu o terceiro amarelo, depois o vermelho, jogador que mostra que não tem condição mesmo de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Se esse rapaz jogar domingo, será uma grande pouca vergonha. E agora a polêmica. Vou brigar entre aspas com todos vocês. O Luiz Felipe Scolari viu o lance 600 vezes aqui. Ele instintivamente pegou a bola e levemente deu, por uma coincidência geográfica, a bola veio na mão dele. Ele, desesperado que o jogo estava acabando, ele jogou a bola pro Valber. O Valber, claro, voltar a jogar. E o Valber fingiu que não estava vendo que a bola vinha em encontro dele, mas de leve, não jogou forte contra a cara dele, não. Isso foi no segundo, terceiro lances, depois os dois ficaram jogando um contra o outro ali. Mas no começo, o Luiz Felipe Scolari pegou a bola e leve e suavemente entregou a bola para o Valber. E a bola bateu no corpo do Valber, porque o Valber deixou a bola bater, porque ele fingiu que não viu a bola, porque ele não queria bater o lateral. O Luiz Felipe queria que batesse o lateral, ele não queria. Aí depois ele pegou a bola e jogou a bola, meio ostensivamente, para o Luiz Felipe. O Luiz Felipe encostou a bola no pescoço dele. Mas no segundo lance, no primeiro, não houve agressão. Foi algo instintivo por parte do Luiz Felipe, que estava desesperado porque o jogo estava acabando, viu, Flávio? Ele jogou doce e levemente a bola pro Valber. O Valber tá dando uma de grande vítima aí. Vocês me perdoem, mas é que eu vi na televisão. Flávio Prado. Bom, eu estava a 200 metros. Eu vi que o Luiz Felipe jogou a bola, violência ou não violência. A verdade é que até dizia, faz parte do jogo. Se ele tentou tirar o Valber, faz parte. Não é a coisa mais esportiva que se possa dizer, nossa, que atitude esportiva e tal. Mas faz parte do jogo. E acabou criando toda essa confusão. O grande problema é que não dá para discutir o resultado. 0-0 foi merecido. O Palmeiras não jogou para ganhar o jogo. O Vasco mereceu empatar o jogo e fica com uma vantagem de pelo menos 70% contra 30% do Palmeiras. Ele joga por 2 resultados. E além disso, o Vasco joga em casa. E no meu modo de entender, com uma possibilidade enorme do Edmundo jogar. Enorme. O Vasco vai armar, e já armou, né, com a expulsão do Edmundo. Claro que é o mesmo tribunal que deu 2 jogos para o Galeano, que deu 3 jogos para vários jogadores, inclusive do Vasco. O Edivando, o Vasco já pegou, por agressão adversária, entrada dura. O Edmundo deu um coice no Kleber. Mas eles dão um jeito de desclassificar. O tribunal não, a gente não pode acreditar em seriedade de tribunal de justiça nenhum. Daí a Lei Pelé querer tirar logo fora. Aliás, o ideal era que fosse sumário. A agressão contra o adversário, 3 jogos de suspensão, o Edmundo estaria fora. Como a gente conhece bem os bastidores do futebol, a possibilidade do Edmundo jogar é muito grande. Mas mesmo sem o Edmundo, o Vasco tem 70% de chance de ganhar o título e conquistou no campo. Foi no campo que o Vasco teve no mínimo o mesmo nível do time do Palmeiras, Milton e Luiz Carlos. Luiz Carlos, eu passo para você na sequência. Respeito demais a opinião do Flávio Prado, mas para mim a chance do Edmundo jogar domingo é 0. A sociedade, é isso aí, o subsídio é justamente para isso. A sociedade brasileira não vai permitir. Milton. Isso. O tribunal está em recesso desde o julgamento do Galeano, foi o último julgamento do ano. O que não quer dizer que não possa haver uma sessão extraordinária, mas pela lei, o tribunal da CBF está em recesso e esse caso só seria julgado após o campeonato. O que o Vasco pode tentar é um efeito suspensivo para que ele cumpra um jogo de suspensão sem nenhum julgamento. Um efeito suspensivo, daí esse é o caminho do Vasco nesse momento. Não quer dizer que vai sair ou não. Eu estou com você, eu acho muito difícil o Edmundo jogar domingo. Porque é o seguinte, o Vanderlei Nogueira, o tribunal, concordo com o Flávio, ele é pipoqueiro mesmo, mas pipoqueiro nas sombras das decisões. Quando os holofotes do país todo vão ficar voltados para ele, tribunal, eles não vão ter peito para fazer algo que a sociedade abomina. Seria uma coisa indecente, uma coisa nojenta. O Edmundo tá fora não apenas da final da Copa do Brasil, como da Copa do Mundo. Que esse rapaz é um mal pro futebol. Ele é um mal pro time, ele enterrou o time do Vasco. O Vasco da Gama, ao invés
de ficar aí querendo botar o rapaz pra jogar, devia puxar a orelha dele, porque o que ele fez foi uma coisa indecente, jogar a bola no back do Palmeiras, que limpamente tomou a bola dele. Então, enquanto passarem a mão na cabeça dele, ele vai continuar cada vez pior, um mau exemplo pra sociedade. Então o Vasco tem que criar vergonha na cara e nem falar mais dessa história. Já ganhou roubado o Campeonato 74 e quer roubar de novo, e o Edmundo é um mau exemplo. Ele tem que ficar fora da final do Campeonato Brasileiro, como já está fora, e fora da Copa do Mundo também, porque o que ele fez hoje no Morumbi, ele faz uma final de Copa do Mundo, porque ele é definitivamente um caso perdido. E se o Vasco da Gama conseguir virar a mesa, aí a sociedade não pode aceitar. Seria uma coisa absurda, mas o Palmeiras tinha que falar, não jogo. Quer dizer, um negócio absurdo, mas não jogo. Se o Edmundo jogar, o Palmeiras não joga, porque isso é uma coisa vergonhosa, e o tribunal não vai ter peito para colocar esse rapaz em campo. Ele tá fora. Ele tá fora. A sociedade também abominou o Fluminense e o Fluminense continuou. A sociedade é pacata. A sociedade brasileira é carneirinho. Ela aceita passivamente, e se o Vasco cumprir tudo que tá cheirando, no meu modo de entender, o Edmundo vai jogar e ponto. Não tem jeito. Quer dizer, Milton, a seriedade do futebol é um negócio que a gente não tá acostumado a ver, não. Tomara que dessa vez aconteça. ele não vai jogar. Fala, Vanderlei Nogueira. Milton, entendo a sua veemência, a sua revolta, e quero dizer a você que todo mundo pensa da sua maneira, mas permita-me discordar. Endosso a tese do Flávio, que aliás a informação foi minha aqui sobre essa armação, e em seguida o Flávio percebeu e desenvolveu o assunto. Quero só dizer que, na minha opinião, o Vasco fará tudo o que for possível para colocar o Edmundo em campo, inclusive indo à justiça comum. É o último jogo, e o Vasco e todos aqui, agora estão chegando as informações, algumas pessoas que estavam nas tribunas perceberam que imediatamente veio a ordem lá de cima. Existiam 2 celulares no banco de reservas do Vasco da Gama. A ordem veio quase que imediatamente para que ele fizesse isso. Claro, é aquela imagem que você usou. Justiça comum não, Vanderlei, é impossível isso aí. Pelo menos nisso a CBF é inflexível, a lei do futebol também. Entrou na justiça comum, é suspenso. Gostaria muito que... Não vai entrar, não, o Vasco não entra em justiça comum nada. Vai agitar... Ela é inflexível com o América Mineiro. O Flamengo entrou e não teve nenhuma inflexibilidade. Ela foi inflexível com Curitiba. É diferente, hein, Milton? Eu não vi o Eurico Miranda. Eu não vi o Eurico Miranda perder uma parada até agora. Se ele topar essa parada, o Edmundo joga. Essa ele vai perder, não vai ter peito de entrar na justiça comum, e o Edmundo não pode jogar. Pro bem da ética, da moral, dos bons costumes. Uma hora o país muda, já botamos um presidente para correr. Milton, até quando que vamos compactuar com essa picaretagem, com essa possibilidade nojenta do Edmundo jogar domingo que vem? E eu peço que você guarde com carinho aquele rápido depoimento do nosso Veloso, logo após o encerramento da partida. Por favor, guarde com muito carinho. Preocupado para que os jogadores não desdobrassem o assunto, o técnico Luiz Felipe Scolari fez uma rápida reunião no vestiário, antes até mesmo da Ave Maria, do Pai Nosso, disse para todo o elenco de jogadores do Palmeiras: não falem sobre o Edmundo. Episódio Edmundo, não comentem. Deixem para a diretoria, deixem para a comissão técnica. Vocês, por favor, não abram a boca quando as perguntas forem feitas por parte dos jornalistas, querendo saber a opinião de vocês sobre o episódio Edmundo. Portanto, jogadores certamente daqui a pouco passarão por aqui e não falarão nada sobre esse assunto. Certo. Isso já está absolutamente acordado entre o técnico Luiz Felipe Scolari e os jogadores do Palmeiras. Aquele depoimento que nós escolhemos do jogador Veloso falando sobre o assunto deve ser a única coisa que nós temos a respeito. Pois não, Milton? Então é o seguinte, eu queria saber do Ratinho. O Ratinho, que é palmeirense, é mineiro como eu, ele é de Monte Sião, sou de Muzambinho. Ô Ratinho, desse terceiro tempo na Pan do Bradesco, meu banco de Chevrolet, andando na frente. O que você achou do Edmundo, Ratinho? Boa noite. Boa noite. Bom, o Edmundo continua um cavalo como sempre, né? É um cavalo. O tempo todo ele trombava lá com o Kleber. O tempo todo ele provocava o Kleber. Toda hora ele fazia isso. Agora, essa jogada aí, foi expulso. Agora, esse Eurico Miranda, que é um rato de bastidor, vai lá e vai conseguir convencer todo mundo que o Edmundo é tanto, ele vai jogar domingo. Pra você, Ratinho, então essa pouca vergonha vai dar certo? Claro que vai dar certo, já deu certo outras vezes, claro que vai dar certo, tá tudo certo. E você foi no campo hoje, viu o jogo do campo? Fui no campo, fiquei bravo, fiquei nervoso. Por quê, hein? Porque foi o melhor jogo do Palmeiras, só que a bola não entrou. E o que você achou do ataque nhenhenhen do Palmeiras? Não, mas não foi, é que
não foi ninguém, foi que o Vasco trancou e não tinha jeito de chutar. E você é palmeirense mesmo, ô Ratinho? Não, eu sou palmeirense. Todo mundo que começa entrando no mundo artístico aí fala que é corintiano ou flamenguista, né? É. E todo mundo tem medo do povo. Não, eu sou palmeirense. Você gostou do juiz? Eu gostei mais ou menos. É meia boca. Não é 100% não. Meia boca, vou chamar. Ele podia até roubar mais. Eu achei que ele ia roubar mais. E a nota do Edmundo? A nota que eu dou pro Edmundo? É. Eu dou nota 6 pro Edmundo. Tá, agora, ô Ratinho, você tá muito bonzinho. Fala a pataquada pra nós aí, vamos ver. Não dá pra falar, esse povo aí tão cheio da puta, rapaz. Falar o quê? Ô Ratinho, um abraço pra você. Quem que vai ser campeão domingo no Maracanã? O Palmeiras. Só mudou o campo que nós vamos ser campeão, mas é o Palmeiras, pelo amor de Deus. Um abraço no Edmar Pedroso aí, tá bom? Um abraço pra você, Milton. Muito obrigado, tá aí o Ratinho Alô, ao Milton. vivo no terceiro tempo. Deixa eu abrir a vestiária aqui pro Vanderlei. Em 10 segundos você fala, Vanderlei. Na Jovem Pan, as opiniões dos jogadores, técnicos e dirigentes, diretamente dos vestiários. Oferecimento cerveja Skin Cariol. Skin Cariol, não tem nada melhor. E tintas MC, há 33 anos, tudo em tintas pra você. Eu vou tomar uma Skin Cariol gelada e você fala agora, Vanderlei Nogueira. Deu empate bom pro Vascão. É verdade, é verdade. Aliás, eu vou repetir aquilo que disse quando o jogo terminou. O Vasco da Gama comemorou como se tivesse vencido. Quero falar com o Sebastião Lapola sobre isso, por favor, um homem do Palmeiras. Rapidamente, não vou segurá-la. Quero que você diga sobre isso. Doutor Marco, por favor, uma pergunta. Ninguém melhor do que o senhor, presente no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, para responder. O senhor conhece a lei como poucos. A tese é a seguinte, que teria sido arquitetada pelo Vasco da Gama. O Edmundo tinha 2 cartões, tomou o terceiro cartão. Em seguida veio a ordem, teria vindo a ordem lá da tribuna para que ele provocasse a expulsão. Fica eliminado o cartão amarelo, ele está expulso, teoricamente não jogaria no próximo domingo. Qual é o recurso dentro da legislação esportiva que o Vasco pode usar para colocá-lo em campo no próximo domingo? O Vasco pode solicitar ao Tribunal Especial antecipação do julgamento. Mas eu acredito que quando pediram para o Edmundo ser expulso, pediram para ele assim, seria uma expulsão tipo cartão amarelo, mas ele cometeu uma agressão, não é? A partir daí o tribunal pode antecipar o julgamento e é obrigado a condenar, senão seria uma vergonha nacional. Mas pode, só para explicar, por favor, doutor Marco. Então, pode o Vasco, existe esse recurso jurídico de pedir e pleitear a antecipação do julgamento. Muito bem, seria uma vitória para o Vasco, porque ele não seria julgado o ano que vem, antes do jogo que precisa no próximo domingo. E aí, a cabeça de cada membro do tribunal é que vai decidir se ele deve ser condenado ou absolvido, é isso? Exatamente, ele pode antecipar o julgamento, o Vasco pode requerer uma antecipação do julgamento e ele pode ser julgado. Doutor Marco, uma outra pergunta, por favor. Se ele for absolvido, claro, o Vasco soltará rojões, fim de conversa e colocará o Edmundo em campo no próximo domingo. Vamos admitir que ele seja condenado com esse julgamento. Existe algum instrumento jurídico, uma medida liminar, uma medida liminar na justiça esportiva, ou até mesmo na justiça comum, que o Vasco se acoberte para colocá-lo em campo? Não, daí não terá nenhuma condição legal, nenhuma condição jurídica vai alicerçar qualquer solicitação do Vasco, nem efeito suspensivo. Uma vez que pena disciplinar, não se concede efeito suspensivo. A lei é bem clara a respeito disso. Nem na justiça comum, o senhor não acredita? Pode conseguir na justiça comum? A justiça comum não é competente para julgar casos até 60 dias. Tem 60 dias de prazo para a justiça desportiva julgar. Não é o caso. O senhor, doutor Marco, o senhor está aqui no vestiário, tem que fazer essas perguntas, todos estão aqui querendo saber a sua opinião, evidentemente. Muito obrigado. Doutor Marco Polo Deonero, não há nenhum instrumento, um ardiloso advogado não pode encontrar uma maneira de colocá-lo em campo? O advogado pode fazer requerimentos quantos quiser, mas nós não temos notícia nesses últimos anos de que efeito suspensivo para a medida disciplinar tenha cabimento junto ao Superior Tribunal. E se o Vasco não pedir antecipação do julgamento e buscar uma medida liminar, por exemplo? É impossível. Esse remédio é impossível. O único remédio que o Vasco tem é requerer a antecipação do julgamento. Não tem outro remédio. O único caminho jurídico é a antecipação do julgamento. Agora, vocês viram que houve uma agressão violenta, então deve ser condenado, né? Você quer fazer a pergunta do Marco, Milton? Eu queria observar, aliás, o ouvinte fica muito feliz de ouvir isso por parte de um advogado, que é um homem do ramo, né? Como advogado fora do futebol e dentro do futebol no tribunal também.
Esse que é o detalhe. Calma, o Vasco da Gama vai lutar, é claro, para antecipar aí o julgamento. Quer dizer, essa é a primeira coisa. Agora na Fórmula 1, o negócio é chegar, uma coisa é chegar, outra coisa é passar. Então o Vasco da Gama, digamos que ele lute, consiga recuar aí, retardar, conseguir antecipar o julgamento. Uma outra coisa é conseguir absolver o Edmundo, porque eles vão antecipar o julgamento para meter 2, 4 jogos no jogador Edmundo, porque o Galeano, que tem um passado muito bom, pegou 2 jogos. Então digamos que ele seja julgado na terça, na quarta, na quinta-feira, ele vai pegar 2, 3, 4 jogos, porque os antecedentes do Edmundo são mais ou menos assim como o do bandido da Luz Vermelha, do Chico Picadinho. Então, vamos lá no Edmundo. Vai falar sobre a expulsão? Não quer falar, o Edmundo sai, vai embora, vai pro exame antidoping. Por isso que eu chamei, Milton. Valeu, Luiz Carlos. Então, doutor Marco Paulo, exatamente isso com a imagem que eu faço da Fórmula 1, né? Quando o cara tá em primeiro lugar, o sujeito lá tá em segundo, querendo chegar para ultrapassar. Uma coisa é chegar, outra coisa é passar. O Caçudo sempre fala isso. Nesse caso do Edmundo, uma coisa é recuar, é antecipar o julgamento, outra coisa é absolver o Edmundo. Ser o melhor advogado do mundo, a maior picaretagem do mundo para conseguir absolver o rapaz, porque os antecedentes dele são terríveis. O Vasco antecipa o julgamento, ele tem que pegar 2, 3, 4 jogos, né, doutor Leonel? Sem dúvida alguma, você tem sido muito feliz na explanação a respeito do seu Edmundo. O julgamento pode ser antecipado, mas ele deverá ser condenado. Senão será uma vergonha nacional. Doutor Marco, o Paulo Reis, vice-presidente jurídico do Vasco, acaba de dizer aqui para a imprensa do Rio o seguinte: não alimentem para a torcida do Vasco que o Edmundo estará em campo. O tribunal da CBF está em recesso. Não haverá tempo de julgá-lo. Mesmo em recesso, pode surgir aí uma sessão extraordinária ou é impossível? Pode, basta um requerimento. Acontece que o próprio Gilberto Coelho me informou também que o tribunal do CBF está em recesso, da mesma forma que o diretor do departamento jurídico do Vasco. Isso é verdadeiro, mas nada impede que haja uma solicitação e o tribunal acate essa solicitação. Agora, doutor... Não nos preocupamos com essa possibilidade de julgamento. Nós nos preocupamos com o julgamento em si. O jogador cometeu ato disciplinar violento e não pode ser absolvido. Doutor Deonero, para concluir o tema aí com o senhor agora, eu concordo com tudo que o senhor está dizendo, inclusive quando o senhor fala que seria uma vergonha nacional, eu abri o terceiro tempo da PAN falando exatamente isso. Mas o meu trim não para, os telefones da Rádio Jovem Pan não param também, e eu tenho aqui muita gente dizendo resumidamente o seguinte: o senhor que é um homem do Palmeiras também. O Palmeiras, então, eu estou contra o Vasco, contra o Edmundo, 100% contra. Mas temos que lembrar jornalisticamente o seguinte: vocês do Palmeiras não fizeram a mesma coisa com o Antônio Carlos na final de 94? Eu não me lembro bem desse episódio do Antônio Carlos, mas com certeza houve uma solicitação das duas equipes. Se foi Palmeiras e Corinthians, provavelmente as duas associações solicitaram alguma coisa para ser julgado. É essa a situação, é uma situação diferente. Aqui no caso não, só tem um jogador a ser julgado, que seria o Edmundo. Um abraço, senhor, boa noite, hein? Um abraço e muito obrigado, passar bem. Aí o Vanderlei Nogueira. Muito obrigado pela gentileza, pela participação, doutor Marco Paulo Deonero, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Parece que foi ensaiado, que ele estava na pauta da produção. Quando acabar o jogo, o senhor vai lá e participa no terceiro tempo, que o senhor vai dar um depoimento importantíssimo para o mundo esportivo ouvir. Tá certo, Milton Neves? Parabéns, Vanderlei Nogueira, que abriu a porta. Lojas Madeirense, banheiras Modele, dos vestiários Skin, Cariol, Tintas MC da Pan. Madeirense, o fantástico shopping da construção que garante banheira Modele, ponto final. E a Madeirense garante mais: válvula Hidra, janela Jape, banheira Modele. Você compra em 10 pagamentos na Madeirense. Ô, gente, agora tem o seguinte também, não é só Edmundo, não. O jogo foi 0-0, foi um péssimo empate pro Palmeiras. Tem que ganhar no Maracanã. O Edmundo não vai jogar. Se o Edmundo jogar, será uma grande pouca vergonha. Mas, Flávio Prado, hoje o Edmundo não jogou. E o Palmeiras em casa não ganhou. E aí, Flávio Prado, o homem não fez nada. Não, mas eu abri dizendo isso. O Vasco mereceu o resultado. O Edmundo foi bem marcado. O Edmundo realmente não jogou bem. Mas o Viola também não. O Euler também não. O Marquinhos também não. O Alex começou bem, depois caiu. O Luizinho jogou bem. O Nasa jogou bem. O Vai jogou muito. O Mauro Galvão jogou muito. Quer dizer, o Palmeiras também não mereceu a menor sorte. Uma coisa é a picaretagem, que eu ainda acredito que seja altamente possível, conhecendo o futebol brasileiro, que o Edmundo joga. Isso é uma coisa. Então aí seria vergonhoso. Tudo aquilo tal que a sociedade dá um berro, mas depois fica tudo quieto. A sociedade carneirinho é sempre assim.
Uma outra coisa é o jogo. O Vasco não mereceu perder o jogo. Quer dizer, o empate é absolutamente justo. Com Edmundo ou sem Edmundo, a chance do Vasco ganhar o título é de 70%. Não tem nenhuma dúvida disso. O Vasco ele conseguiu o que ele queria, o Palmeiras não conseguiu o que pretendia, o Vasco decide no Rio. Como está com o time melhor que o Palmeiras, hoje mostrou, tanto que conseguiu o que queria, o Palmeiras não conseguiu, a possibilidade do Vasco ser campeão é muito grande. E isso dentro de campo, independente da picaretagem de Edmundo jogar ou não. Atenção, o terceiro tempo da PAN, da poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem. E do novo Corsa Wind 4 portas, que você compra também na Sampol Veículos na Berrini, do lado da Madeirense, e em toda e qualquer concessionária Chevrolet do Brasil. Luiz Felipe, aquele entreveiro com o Valber na troca de bola entre você e ele e a sua expulsão. Já falei, a minha expulsão foi correta. Como deveria ter sido expulso o Valber. Eu entreguei a bola com ele, naturalmente que não entreguei como na mãozinha dele, não, entreguei no braço para ele jogar rápido. Ele voltou, jogou a bola em mim e eu joguei de volta. Então a minha expulsão foi correta. A expulsão do Valber deveria ter acontecido também. Felipe, você acha que com 40 anos de bagagem você foi inocente? Não fui inocente. Eu estava no lance, estava colocando. O que eu quero dizer é que inocente pode ter sido o Antônio Pereira, porque ele viu o que o Valber fez. Entendeu? Poderia ter expulsado o Valber e não quis expulsar. Naturalmente que é um lance diferente e a mim vai render, quem sabe, mais tarde uma suspensão e ao Valber vai render um troféu para ele. Uma outra pergunta, Luiz Felipe, por gentileza. 0-0, a torcida do Vasco comemorou como goleada. Você notou que ficou mais difícil para o seu time no Rio? Naturalmente, o Vasco no Rio é uma equipe que tem, além da qualificação técnica, 90 mil torcedores a seu favor. Mas o Palmeiras é um time bom também, pode ter certeza. O Vasco já comemorou e nós poderemos ter a chance de comemorar no domingo. Você achou que o seu time variou muito pelo meio hoje? Faltou abrir um pouco mais pelas laterais? Estava fechado demais o miolo de defesa ali do Vasco? Muito fechado, nós solicitávamos a passagem do Pimentel, que em algumas oportunidades no segundo tempo conseguiu, e principalmente do lado esquerdo com o Juninho. Mas não adianta passar o Juninho, se não ter o Júnior pelo lado esquerdo, se nós não temos alguém que encoste para fazer aquele trabalho. Só jogar a bola no Júnior e esperar o cruzamento não adianta. Então o que nós pecamos hoje foi que nós dominávamos a bola, deixávamos a defesa do Vasco girar, vir, marcar, aí girava a bola, não dava chance de trabalhar, e aí ou algumas vezes cruzávamos a esmo, ou então tínhamos o bloqueio perfeito do Vasco. Foi por aí que justificou-se a alteração tática que você fez, tirando o Alex, colocando o Oséias? Faltavam praticamente 15 minutos, e 15 minutos nós íamos arriscar com o Oséias. Para que algumas bolas fossem cruzadas e nós tivéssemos a chance com dois jogadores altos e de bom cabeceio, como é o caso do Oséias e do Viola. Mas a bola não chegava em condições de cabeceio, então não deu certo. O Vasco da Gama jogou praticamente pelo regulamento, quer dizer, um empate aqui para ele um bom resultado. O senhor entende que jogando no Maracanã com todo o público vascaíno no estádio, ele vai sair mais pro jogo e vai dar mais chance ao Palmeiras de jogar, professor? Nós vamos jogar pelo regulamento também no Maracanã. Nós sabemos que só temos a vitória. Então o Vasco, se a partir de 5, 10, 15, 20 minutos sentir que jogando com 7, 8, 9 lá atrás, a torcida não vai aceitar, não vai entender. A torcida não vai entender. Né? Então algumas vezes pode ser que nós, em algumas oportunidades, pode ser que nós tenhamos a chance de jogar um pouco mais em condições de gol. Vamos ver. Tá bem de resposta, Luiz Felipe. Esclareça, né, por favor. Por que sempre que pode você diz que só dá entrevista para a imprensa de São Paulo forçado? Por quê? Você, em todos os jornais, consta a sua declaração. Se você pudesse, você escaparia das entrevistas que dá aos jornalistas de São Paulo. Queria que você dissesse se você falou mesmo isso, se é a sua tese que você, puxa, se eu pudesse, passaria longe deles 10 quilômetros. Essa é a sua tese? Vocês estão levando para um lado pessoal que eu não levei. Eu disse que eu não gosto de dar entrevista para nenhum jornalista. Eu não falei, não citei São Paulo. Mas se vocês querem levar para esse lado... Eu só estou dizendo o que está escrito, só. Mas aqui está escrito tanta coisa que alguns aí são homossexuais. Então não é. Ah, bom, se tu disser que é... Você está dizendo que não é isso. É isso que eu estou perguntando a você, por favor, esclareça. Não é isso, você falou de todos os jornalistas. Eu acredito que eu não precise mais esclarecer nada em São Paulo.
Porque em São Paulo parece que todas as coisas que surgem diferentes são imputadas a mim como dizendo isso ou aquilo. Não, eu sei disso, mas não é tu. Desculpe, não é você então. Mas são todos os jornais, televisão, rádio. Ah, porque eu não sei, não entendo. Mal querido, você se sente mal querido por quê? Ah, eu não tô. Olha, eu só me sinto bem querido em casa, graças a Deus. Quem não quiser gostar de mim, faça o favor de não gostar. Que essa imagem que ninguém gosta de você, não é isso. Você não está se sentindo errado, Luiz Felipe? Eu não estou falando isso, eu apenas passei. Quando passei e ninguém me chamou, eu não vou pedir para ninguém me chamar para dar entrevista. Quando solicitado, Felipe, você está passando, não deu entrevista. Ninguém me chamou, eu se puder passar sem dar entrevista, eu passo. Foi isso que eu comentei. Mas aí, um determinado cidadão, ou outro aquele que escreve, ou ele tem o poder de colocar uma coisa diferente. Eu estou pedindo para você esclarecer, é importante a sua voz. Mas não adianta, eu falo agora para vocês. Ele escreve todo dia, entendeu? Então, ele fala todo dia. Então, claro, eu não quero, se eu puder não dar entrevista, eu não dou, pra quê? Só isso que eu... Ok. Muito obrigado pela gentileza, Luiz Felipe. Muito obrigado pelo esclarecimento. Acho que deu para esclarecer, não é, Milton Neves? Deu sim, mas eu quero voltar ao lance que o Flávio Prado vai ver no cartão verde hoje 500 vezes. Eu insisto, o Luiz Felipe Scolari, numa coincidência geográfica, a bola veio a ele, que estava do lado ali, ele desesperado que o jogo estava acabando e o Palmeiras só empatando 0-0. Ele pegou a bola como se fosse um gandula e entregou docemente a bola para o Valber. E o Valber, macaco velho, não querendo bater o lateral, fingiu que não viu e a bola levemente encostou no dorso do corpo do jogador Valber. Aí o Valber resolveu pegar a bola e jogou ostensivamente em direção ao... Quem começou a agressão foi o senhor Valber. Vocês verão isso na televisão. Ele jogou a bola, entregou, devolveu a bola em jogo docemente ao Valber. Milton. E o Valber não, eu vi 500 vezes, vocês me desculpem, vocês viram uma vez só. Vocês verão mais vezes. Aí depois o Valber devolveu assim mais violentamente a bola pra ele. Aí ele pegou e ficou espremendo a bola no pescoço mesmo do cara. Aí ele pisou na bola. Mas sabe aquela briga quando a gente é pequeno? Você que começou. Quem começou foi o Valber. Quem começou foi o Valber. Ele, por instinto natural, meu Deus do céu. Se o Antônio Lopes, a bola tivesse vindo no pé do Antônio Lopes, no Maracanã, se isso acontecer domingo, 45 do segundo tempo, 1-0 Palmeiras, gol de Viola, que vai ser 1-0 pro Palmeiras no Maracanã. Aí a bola vem pro Antônio Lopes entrega a bola pro cara bater lateral. Ou vocês queriam que o Luiz Felipe pegasse a bola e desse um bico pro parque bancada? Vocês verão na televisão hoje 1000 vezes, como verão também o coice do animal que vocês viram já e já falaram, mas vocês sentirão que isso não foi premeditado porcaria nenhuma. Ele jamais ia provocar uma expulsão que o condena no futuro dele agora, em relação também à seleção brasileira. O Zagallo vai ficar pé da vida em relação a isso. Ele poderia provocar uma expulsão do outro jeito, e não com o coice dele como ele deu. Eu entendo que aí ele sepultou o restinho da esperança que ele tinha de seleção, de mudar a imagem, que negócio todo. Olha, eu tô contra todo mundo, vocês me perdoem, remando contra a correnteza. Mas o Luiz Felipe não começou a história aí da bola. Olha, Milton, eu tava ali do lado, porque você sabe que quando o jogo vai atingindo 40 minutos, a gente está lá no fundo, vem vindo devagar aqui pro meio. E presenciei tudo. E depois disso, o Luiz Felipe gritava com o árbitro: tudo bem, eu tô fora, mas e o Valber? E ele acabou de dizer ao microfone do Jovem Pan, pro Vanderlei Nogueira, que a expulsão dele foi correta. E eu acho que ele provocou, premeditou e tá na dele. Tentou tirar o Valber. A imagem, tudo bem, mostra bonitinho, você teve que ver 500 vezes. Eu vi ali a cerca de 5 metros. Ele jogando a bola no Valber e já sabia que o Valber não ia pegar. Ele é matreiro, ele é um técnico que conhece bem os meandros e esperava justamente aquela confusão. Acabou dando a entender o Valber foi na dele e o próprio Valber correu o risco de expulsão. Só não foi expulso porque o Edmundo já tinha sido expulso. Essa é a minha visão a 5 metros do lance, meu caro Milton Neves. Ele Milton, revidou. Só para não perder o presidente do Palmeiras. Vamos lá. Por favor, presidente Mustafa Contursi. Obviamente os telefones da Jovem Pan não param, o fax não para, porque o lance mais emocionante do jogo foi quando Edmundo tomou o terceiro cartão amarelo. E o segundo lance mais emocionante do jogo foi quando Edmundo foi expulso, o que mostra o respeito, entre aspas, que a torcida do Palmeiras tem para com Edmundo, que é um jogador que desequilibra mesmo, e não jogando no Rio de Janeiro, as coisas ficam um pouco mais fáceis para o seu clube.
Se pudesse, a torcida do Palmeiras pediria num enorme coral que o senhor fosse pro Rio agora, ficasse sentado à porta da CBF, a partir de agora, para não deixar eles arrumarem lá. O senhor está ligado nisso a partir de agora, presidente Mustafa Contursi? Boa noite. Claro que eu estou. Eu espero que as coisas transcorram dentro da normalidade, de tudo aquilo que for dentro das regras. Normalmente, as punições da CBF têm sido cumpridas, eu vou aguardar os acontecimentos. Eu não posso falar nada por hipótese. Era primeiro o relatório do árbitro, que é o mais importante, e a partir daí, com certeza, os tribunais, as procuradorias dos tribunais, os departamentos do jurídico dos clubes vão começar a se movimentar. O senhor não teme que a Raposo e Eurico Miranda já esteja trabalhando a partir de agora? Absolutamente, criam esse mito e de repente ele decide as coisas só porque vocês deram valor a ele acima daquilo que realmente ele possa ter. É isso mesmo. Ele é tão raposa que nos últimos anos ele não ganhou nada no campeonato. Nem conseguiu o árbitro que queria. A única coisa que ele ganhou aí durante todo esse período foi ser reconhecido um título do Vasco da Gama de 49 pela Sul-Americana. Que foi um estelionato, foi um 7-1 que foi incrível, com todo o respeito. O ministro quer fazer só uma pergunta para o senhor presidente Mustafa, por gentileza. Isso é verdade, nós temos que admitir, ele merece uma estátua lá no Vasco da Gama, em São Januário, porque ele arranjou um estelionato e conseguiu provar que o time foi campeão, não sei o quê, e integra a banda. O presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, está conosco, a voz principal do Palmeiras, Milton Neves. Prazer tê-lo aí nos vestiários Skin Cariol, Tintas MC da Pan, presidente Mustafa. E eu não tenho pergunta pro senhor não, só queria concordar com o senhor. Enquanto o senhor falava aí ao microfone do Vanderlei Nogueira, eu estava dizendo, é isso mesmo. Eu falei na abertura do terceiro tempo com o Flávio Prado. Infelizmente, nós somos obrigados a falar dessa possibilidade, dessa picaretagem de colocar-se o Edmundo em campo no domingo que vem. Infelizmente, jornalisticamente, a gente é obrigado a falar nisso. Mas o senhor tem razão. A imprensa cria o monstro, ele vai crescendo e o Vasco abre o olho, cresce o olho e pode tentar fazer um negócio desse. Mas o senhor pode ficar tranquilo. Todo mundo acha que ele tem esse valor exagerado. Mas eu tenho certeza que as coisas transcorrerão dentro da normalidade. Até porque seria um péssimo exemplo à sociedade brasileira, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma, né? Principalmente nesse momento, inclusive nós, clubes, estamos propondo mudanças. Agora, só uma última coisa, Vanderlei, só uma última coisa. Presidente, tudo bem, beleza, concordo com o senhor. Realmente o Edmundo não vai jogar domingo. Mas, presidente, precisamos chacoalhar esse nosso ataque aí. Esse ataque tá muito nhenhenhen, presidente. Então, isso aí você tem que falar pro Luiz Felipe. Eu sou torcedor nesse momento. O senhor também concorda, como torcedor, que o seu ataque foi ineficiente? O jogo terminou 0-0. O Vasco saiu soltando o rojão. Aí eu falei, meu Deus, eles já estão comemorando. Eu espero que eles continuem comemorando só até domingo. Grande abraço, presidente. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado, companheiros. Os focos todos, os holofotes todos estão sobre o presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, que esse episódio todo, jogo, expulsão, cartão amarelo, a possibilidade de Edmundo jogar no próximo domingo, tudo isso superou o jogo. A notícia é essa que a Jovem Pan, com o Luiz Carlos, com o Milton, com o Flávio, conosco, estamos todos levando aos ouvintes do Brasil. No terceiro tempo, para 17 milhões de ouvintes, com a marca especial de Chevrolet e de Bradesco em todo o Brasil, onde não tribunais de justiças esportivas do Brasil foram feitos para conversar. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Por que tem que acontecer no Brasil? Fosse na Itália, ele estava sumariamente suspenso. Ou seja, está lá no relatório do árbitro, expulso por agressão ao jogador adversário. Pena, 3 jogos. Está fora, acabou. Não tem discussão, não tem tribunal, não tem que ter tribunal. Uma coisa sumária, absolutamente sumária. Ora, aqui eles criam o tribunal exatamente para isso. Para ter conversa, sabe? Vamos ver aqui, vamos acertar por lá. Ô Flávio, uma hora a coisa muda, Flávio. E esse Antônio Pereira que atropelou o Márcio Rezende de Freitas, que ia apitar hoje, o Márcio não vai apitar domingo também, que mudou o título do campeão brasileiro de 95, mudou o nome do campeão, e também talvez sobre na Copa do ano que vem no lugar do Antônio Pereira da Silva. Esse Antônio Pereira é sério, Flávio. E o relatório dele não vai ser facinho não, seu Flávio Prado. Então, mesmo que consiga antecipar o regulamento, o Edmundo vai pegar 4 jogos. Você vai ver, Flávio. Acredite em mim, Flávio Prado. Não, eu acredito muito em você, porque você é um profissional sério, um jornalista sério. Não acredita nos tribunais. Eles podem até, em virtude dessa pressão toda que a gente já começou a fazer e tal,
até não ter coragem, né? Mas, olha, acreditar em tribunal é que nem aquela história do Farad sair do campeonato, viu, meu? Acreditar nessa gente é muito complicado. Eu quero ver pra crer. Se eles cumprirem com a obrigação deles, ótimo. Mas eu quero ver pra crer, porque realmente já vi muita coisa. O tribunal, ele acha uma lei e mete o Edmundo em campo. Eu não confio nessa gente, mas de jeito nenhum. Agora, tomara que eu esteja errado e que a seriedade prevaleça. Pelo menos de vez em quando é bom que prevaleça, né, meu? Skin Cariol, não tem nada melhor. Skin Cariol, a cervejaria que mais cresce no Brasil. Poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem. O que está acontecendo aí, Luiz Carlos Quartarolo? O Eurico continua bufando. Olha, meu caro Milton Neves, o Vasco já saiu há algum tempo. Enquanto o Eurico falava, muitos jogadores já tinham saído. Edmundo e Juninho estão no exame antidoping. E os demais jogadores saíram praticamente em fila indiana. O vestiário foi fechado agora há pouco porque o Isaías Tinoco queria contar o dinheiro que se refere ao Vasco da renda do borderô do jogo de hoje aqui no Morumbi. Eu devia ir para a mulher do Denner, ir para a portuguesa. É verdade, e eu estou justamente aqui em frente à porta do exame antidoping. O Edmundo veio rapidamente para cá, não falou com ninguém, mas se ele ainda falar, o microfone Jovem Pan estará por aqui. Milton Neves. Tô vendo o Vanderlei Nogueira de boné vermelho, tomando uma Skin Cariol gelada. Olha o Vanderlei Nogueira de boné vermelho. Fala, Vanderlei. Muito obrigado, Milton. Afinal de contas, os repórteres da Jovem Pan estão sempre exatamente no centro do furacão, no olho do furacão. É aí onde você pode encontrar sempre um repórter da Jovem Pan, o rádio jornalismo da Jovem Pan, presente, informando, levando bom humor, levando informação séria, fazendo o ouvinte da Jovem Pan participar inteiramente. É isso que faz o terceiro tempo, é isso que faz toda a programação da Jovem Pan. Portanto, não seria surpresa, aliás, a surpresa seria não me encontrar aqui. Vanderlei, só um minuto, eu quero insistir muito aqui. Porque 60% também das pessoas que estão contra a minha tese aqui lembram o tal caso do Antônio Carlos. É que eu tô ficando meio velho, eu não lembro disso, entendeu? Então assim, Milton Neves, por que vocês não falam também da picaretagem do Antônio Carlos e do Edmundo jogarem contra o Corinthians? Um abraço, Digão de Osasco. É que o torcedor do Corinthians, ele tá contra o Palmeiras e tá lembrando desse caso do Antônio Carlos. Refresquem a minha memória, por favor. Aí já entra o fanatismo. Nós não estamos falando que o Vasco vai ser favorecido. Eu, pelo menos, e acho que o Vanderlei, Luiz Carlos, todos nós, eu não confio nos tribunais. Não é o Vasco. O Vasco, nesse momento, pode vir a ser favorecido. E você lembra do episódio Antônio Carlos, Flávio? Você lembra bem? Não lembro bem. Você lembra bem? Então, rapidamente. Perguntei ao doutor Naife, que é um integrante também do tribunal. Doutor Naife, por favor, tente nos iluminar. O assunto, tanta coisa, tem hora que a gente passa, a gente não lembra exatamente o episódio. Então disse o doutor Naife, também não lembro, mas creio que o episódio foi o seguinte: Antônio Carlos estava suspenso, aparentemente, se não estiver equivocado, 4 jogos, ele teria cumprido já 2 jogos, e aí o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo. Foi exatamente isso que... Agora, alguma coisa aconteceu, algum recurso jurídico, o Palmeiras buscou para colocar o Antônio Carlos em campo. Milton Neves, Flávio Prado, só para tentar esclarecer. Então deixa eu até... Qualquer um, viu, mesmo? Se a situação fosse oposta, você sabe muito bem que eu não fico com essa história de é São Paulo, é Rio, é Brasil, não sei o quê. Eu procuro ser absolutamente jornalista e todos nós, graças a Deus, é a maneira como a Jovem Pan trabalha. Então, para mim, pouco importa que é o Vasco ou que é o Palmeiras. Tanto que eu disse na transmissão o seguinte: se fosse o Palmeiras, tentaria a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta disso. O Vasco está na dele porque os tribunais, porque a picaretagem é uma instituição no futebol brasileiro. Então não é o Vasco, não é favorecer o Palmeiras, seja lá quem for. O Edmundo foi expulso, fosse num país sério, eu diria, ele está fora do jogo. Só que nós estamos num país onde a picaretagem no futebol é uma marca. Então a possibilidade dele jogar, eu entendo, é muito grande, porque é assim. Fosse o Viola, também do mesmo jeito. Fosse um jogador do Corinthians, do Santos, sei lá, times, o Santos nem tanto, o Santos não tem tanta força, o Flamengo e tal, um time com força política, e a possibilidade de jogar seria muito grande. Esse tribunal que fica pregoando que é sério, não sei o quê, é o mesmo tribunal que deu aquela pena pro Atlético Paranaense que não existiu, é o mesmo tribunal que admitiu que o Fluminense e o Bragantino entrasse, é o mesmo tribunal que não puniu 1-0-0, é o mesmo tribunal, meu. É o mesmo tribunal que não fez nada com o Mineirão e com o Atlético Mineiro. Então, mas veja bem, então só o seguinte, gente, então tá aí o opinião do Flávio Prado, respeito demais o companheiro, pro Flávio a chance é muito grande, ele chegou a falar em 98% até do Edmundo jogar domingo. Pra mim, eu continuo com a mesma opinião, é 0%. O Edmundo tá tão morto quanto tá morto Adolf Hitler.
para a final do Campeonato Brasileiro de 1997. Agora, é o seguinte, vamos voltar com o Dr. Luiz Sveiter aqui, picaretagem ou não, a coisa tem que passar por ele. Vamos ver o que o homem acha da história, vamos repetir. Dr. Sveiter, o senhor já imaginou como torcedor, não estou falando mais como presidente do STJD, o senhor já imaginou um jogador que recebe o amarelo, depois o vermelho, depois joga normalmente, o que vão falar do Brasil lá fora? Não seria uma pouca vergonha? Olha, os jornalistas, eu cada vez admiro vocês. Eu infelizmente eu não posso me manifestar agora, então eu vou pedir desculpas. Eu já tenho a minha opinião formada, eu e meu filho que estamos assistindo o jogo, mas eu prefiro aguardar os acontecimentos. Pedindo desculpa mais uma vez por não poder responder essa pergunta. Viu, Flávio Prado? Talvez, digamos que o homem, né, quer dizer, o pai, o presidente fosse no esquema, que negócio todo. Agora o moleque não tem nada a ver, e o moleque tem a mesma opinião que o pai. E o moleque quer a coisa direita. A juventude vai forjar o novo país, Flávio Prado. O Edmundo tá fora, Flávio. A chance do Edmundo jogar domingo é 0, Flávio Prado. Tomara. Eu dou um pouquinho mais que você, 98% de jogar. Você dá 98, eu dou 0. Vanderlei Nogueira, você dá quanto, Vanderlei? Não, percentual eu deixo para vocês que são especialistas, mas eu entendo que realmente não está afastada a possibilidade do Edmundo